Salve, salve, meus amigos do Papo do Coração. Muito bem-vindos a mais um episódio deste podcast feito de médico para médico e de médico para os nossos pacientes, trazendo sempre assuntos tanto relacionados à área da saúde, como relacionados à saúde do seu consultório, à saúde do seu negócio. E hoje temos a honra de receber Irandanin, que tem uma vasta sabedoria, conhecimento nesta área do sucesso do cliente, o Customer Success. Roda a vinheta. Meus amigos, muito bem-vindos mais uma vez. Estamos aqui recebendo Irandanin, que vai falar um pouquinho para a gente sobre esse conceito do sucesso do cliente, como fazer o seu cliente ser o centro das suas atenções, da atenção do seu negócio. Irã, muito bem-vindo, meu amigo. Queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho sobre você, sobre a sua trajetória nessa área do conhecimento. Obrigado, Rodrigo. Doutor Rodrigo, muito obrigado. Obrigado a todos que estão aí junto com a gente hoje nesse programa. Fico muito feliz de estar aqui conversando com vocês. Me apresentar um pouquinho, eu sou Irandamin, eu estou há mais ou menos aí já, vamos denunciar a idade, estou aí há 20 anos no mercado, com foco em comunicação e mais de 10 anos trabalhando com foco no sucesso do cliente. Eu fui eleito pela Americana Success Coaching por 3 anos como uma das 100 maiores referências do mundo em atendimento ao cliente. Depois eu me tornei jurado da premiação para eleger os top 25 mundiais, foi em grande convite. Fui jurado também da nossa premiação nacional, da CSX Week, do ano passado. Tenho algumas palestras, eu tenho 2 livros publicados, eu tenho esse aqui, foi o meu primeiro, que é Conquistando, né, o sucesso das empresas focadas em cliente, Customer Success. O primeiro livro já é best-seller Amazon, ele foi 10 vezes top 10 de vendas na área de atendimento ao cliente, e depois de muito estudo, lancei o segundo livro, que é Conquistando o Sucesso do Cliente, que também é focado em atendimento, focado em estratégias e estamos aí trabalhando, né? Hoje eu sou líder de uma operação mundial da Uber Suggest, do Grupo Neil Patel, localizada em Los Angeles, fazendo operação direto do Brasil. Afinal, a tecnologia está aí para isso, né? E vamos conversar, Rodrigo, vamos lá. Vamos ver o que a gente tem para somar e afinal, a gente também é não só falar de sucesso do cliente, mas a gente também é cliente o tempo todo, né? É verdade. Então, não deixamos de ser clientes também, né? Eu acho que o ponto de maior relevância no seu currículo é que é meu amigo de longa data, desde Nossa pequenininho. Senhora! Eu vou considerar isso em primeiro lugar e vou pedir desculpa aí também. E olha, Irã, só para te mostrar, é de cabeceira, viu? Tá lá do meu lado. Já li, reli e de vez em quando abro para consultar, para ter novas ideias, novos insights. Livro fantástico, realmente, de leitura. Tem uma leitura mais técnica inicial, mas depois a gente consegue entrar numa coisa mais prática e mesmo para um médico completamente leigo neste assunto do sucesso do cliente, deu para ter muitos insights, muitas ideias interessantes e que hoje eu trago para aplicação do consultório. E é justamente nessa seara que nós vamos, nesse mar que nós vamos navegar hoje. Afinal de contas, que conceito é esse? Faça uma definição, o sucesso do cliente, mas não seria o sucesso da minha empresa? Eu quero o sucesso do cliente, me explica aí essa situação. Legal. Vamos pensar assim, perdão. Vamos pensar da seguinte forma. Se eu não tiver, né? Se eu não tiver nenhum cliente para atender, se eu não tiver nenhum paciente, vamos pegar a área clínica, se eu não tiver nenhum paciente para atender,
Na verdade, não é a pessoa que não atendeu que vai embora, não é a pessoa que vendeu que vai embora, a empresa inteira vai embora. Então, às vezes, a gente fica muito focado em vendas, em prospecção, em precisamos trazer mais pacientes, precisamos trazer mais clientes, precisamos trazer mais pessoas, precisamos trazer mais leads, falando tecnicamente. Legal, a gente traz. O que que a gente faz depois? O que que a gente trata depois para que esses clientes, esses pacientes retornem, para que esses pacientes venham com a gente e digam: Doutor Rodrigo, sensacional. A clínica do Doutor Rodrigo é sensacional. O hospital em que trabalha o Doutor Rodrigo é sensacional. Por quê? Porque se a gente for pensar, Rodrigo, vamos pensar assim, vou pegar a tua área agora, né, de cardiologia. Quantos cardiologistas existem hoje no Brasil? Nem vamos chegar em número, um monte. Quantos deles atendem clientes? Eu vou acreditar que praticamente todos, né? Se eu pego só isso aqui, eu vou dizer assim para ti, qual é o melhor? Por quê? Porque o cliente, eu duvido, eu acho que eu vou contar nos dedos quantos chegaram para ti, por exemplo, e falaram assim, doutor Rodrigo, mostre seu currículo. Mostra aí o seu diploma. Olha que se você se formou. Aonde foram suas especializações? Aonde foram, me diz, foi fora? Foi aqui no Brasil? Não acredito muito não. Mostra para mim aí o seu diploma, por favor. Eu acho que quase ninguém, não é? Por mais que às vezes a gente tenha orgulhosamente pendurado isso nas nossas paredes, até porque eu acho isso, eu particularmente, Irã, acho particularmente isso muito legal. Quando o médico coloca suas graduações assim, tipo, na parede, porque isso mostra que, ó, eu pesquiso, eu estudo, eu faço, eu trabalho, eu me dedico, eu estou focado para você. Então, enquanto eu tenho um grande desafio. Por quê? Porque nesse momento, quando o momento chave de você conquistar o seu cliente, e depois a gente pode entrar em outras estratégias, perdão, a gente pode entrar em outras estratégias, é o fato de que você está na mesa atendendo ele, ele está do outro lado da mesa, certo? No primeiro momento, no primeiro contato é isso, né? Para receitar os exames, para falar com ele. Como é que você conquista esse cliente? Como é que você mostra para ele que você é bom, sem dizer tudo aquilo que você fez na sua vida? Tudo aquilo que você fez dentro do seu histórico. Porque acertar o diagnóstico é o básico. E a partir daí é que você vai conquistar esse cliente. A gente só tem uma primeira chance para causar a primeira boa impressão. E a gente vai chegar, às vezes, com uma pessoa que nunca te conheceu, que nunca te viu. Ela simplesmente tinha aquela necessidade, ligou e falou, vamos ver quando. Né? A gente tem as outras pessoas que falam, vai lá com o doutor Rodrigo, que ele é muito bom. Mas ninguém vai chegar e vai dizer assim, vai lá no doutor Rodrigo porque ele errou no diagnóstico. Uh-uh. Ninguém vai. Então, é a partir daí que a gente começa a conquistar o sucesso do cliente, porque a gente quer que ele tenha sucesso. A gente quer que ele tenha saúde, que ele tenha bem-estar, que ele se sinta bem e ele se sinta confiante e ainda com uma gratidão em cima daquilo que você trouxe para ele, que vou dizer assim, pode ser um dos ápices dessa parte de atendimento. Então, isso é a base de um customer success, de um sucesso do cliente. Seria, então tem a questão da jornada do cliente, na verdade, né? E desde o do primeiro ponto de contato, não é isso? Na hora que esse cliente entra em contato com a tua empresa ou com a tua secretária, no caso de consultório médico, a partir dali já começa esse sucesso do cliente, ou não? Então, eu acredito que ele vem ainda antes. E eu posso indicar um livro que não é meu? Claro, à vontade. Zmote, Zmote, ou Momento Zero.
É um livro que fala em que o seu momento, o momento zero, ele é o momento inicial até chegar ao ponto de venda, até chegar ao seu consultório. Ele pode cair de paraquedas? Pode. Mas existe, antes dessa jornada do cliente, ou a gente pode até chamar de jornada do paciente, né? Toda uma pesquisa que ele fez antes. Ele pesquisa primeiro os sintomas. Aí ele fala assim, meu Deus, eu vou morrer, porque pesquisar no Google a pessoa já tá, né? 5 dias de vida. 5 dias, 5 dias. Às vezes assim não dá tempo, né, nem de fazer um macarrão instantâneo ali, a pessoa já vai, Verdade. já chega. E às vezes eu duvido se no teu escritório, não, no teu consultório, perdão, nunca deve ter acontecido da pessoa dizer assim, ah, procurei no Google e a doença é essa. Acho que nunca aconteceu, né? É raro, mas acontece não. É raro, mas acontece muito, né? E a pessoa já foi, ela já pesquisou, ela foi ver quantas estrelas de 1 a 5. E isso, tecnicamente, a gente chama de CSAT, Customer Satisfaction. Satisfação, CEO. Aquelas 5 estrelas que a gente dá no Google, aquelas 5 estrelas que a gente dá numa avaliação de lugar, aquelas 5 estrelas que a gente faz sobre um atendimento médico, odontológico, fisioterápico. Eu digo para ti, te garanto, e eu te faço a pergunta, você vai num lugar 3,5? Não. Não vai. Você vai no lugar 3,8? Não vai. Você vai de 4 para cima. E assim, 4, você ainda fica assim, mas não é 4,5. Entende? Nós, enquanto clientes, somos muitos exigentes. Então a gente pesquisa. Então a gente nem bate na porta. Então a gente já chega para o momento com o paciente aonde ele vai saber ter histórico. Ele sabe de ti. Ele sabe o que você fez. Ele perguntou, pelo menos, para alguém se alguém conhecia o doutor Bebê. Então, são pontos importantes porque nós trabalhamos um quesito muito forte na área médica, que é a reputação. Então, como está a sua reputação hoje? Como trabalhar a sua reputação hoje? Como desenvolver essa sua reputação para que você, a partir dali, comece a jornada do seu paciente no seu consultório. Então, vou fazer um primeiro atendimento, vou entender as demandas, vou indicar tratamentos, vou fazer com que esse cliente volte. Então, existe todo um processo. E nós estamos falando hoje, falando agora, nesse momento, de uma das camadas, de milhares de camadas que nós temos de atendimento enquanto área médica. Se eu posso falar disso centrado numa relação de que nós estamos agora bem no micro, nós estamos entre médicos e pacientes. Mas, como é que é o seu consultório? Como é que ele é? Ele é um consultório que te traz tranquilidade? Ele é um consultório que ele te traz acolhimento? Ele é um consultório que a pessoa se sente bem quando ela senta na cadeira dela? E isso não é uma questão de, mas agora eu vou ter que investir em arquitetura. Não. Às vezes é uma questão mais simples. É confortável a minha cadeira? Você já sentou na cadeira do paciente, para ver se ele é confortável? Entendi. Já fiz isso. Ah, ó. É isso. Por quê? Porque ele precisa se sentir bem contigo. E aí Pô, a gente tem aquela visão do consultório, que normalmente a cadeira do médico é aquela que o pessoal até fala, né? Quando você vai atrás de comprar essa cadeira, ele diz, olha, não, tem a cadeira do presidente, cadeira do não sei o quê, tem estilos diferentes, né? Normalmente ela é mais alta, ela é maior, e a cadeira do paciente tende a ser mais minimalista, tende a ser menor. E você precisa dar conforto também, né? Porque vai ficar sentado ali expondo, né? As suas ânsias, suas preocupações. E esse paciente precisa realmente estar se sentindo abraçado, acolhido, né? É importante isso aí. o médico ele não pode ser uma pessoa que está acima. Ele não pode ser um semideus. Ele tem que ser um acolhedor.
Às vezes você vê uma postura, e aí vamos começar a entrar em outro ponto. Primeiro a gente falou do ambiente. E entrou, teve o primeiro impacto com o ambiente. Como eu estou falando, a primeira impressão. Ele entra. Será que aquele consultório é um consultório minimalista, acolhedor? Será que ele é um consultório onde eu atendo um público maior e aí minha demanda talvez precise ser um pouquinho mais específica, talvez colocar um. E aí eu vou chutar, tá? Não sou o especialista em arquitetura. Talvez colocar um tapete, talvez colocar uma mesa mais requintada, talvez. Quem eu estou atendendo? Mas talvez eu atenda um público que seja a mais, mas ele quer clareza, ele quer simplicidade, ele quer modernidade, ele quer um cara que mostre que ele está à frente do tempo dele estudando. Isso é um ponto interessante, Irã, que, por exemplo, lá na clínica, houve uma demanda até pelos colegas da área da psiquiatria, psicologia. Nós fizemos adaptações no consultório, alterações na coloração, alterações na pintura da parede, no caso, né? Alterações na iluminação, no tipo de iluminação, no tipo de luz, né? Essa questão do tapete, de ter uma sensação mais acolhedora, o tipo de cadeira, tudo isso foi adaptado para esse nicho específico, exatamente o que você está falando. Exatamente. Então, assim, perdão. É, E aí a gente vai para um outro ponto. A gente está ainda no micro, não estou nem entrando na jornada do queijo, estou entrando na experiência, que ela é fundamental para que essa jornada siga, né? Pro meu tom de voz. Será que se eu chegar aí e dizer assim, não, isso aí é tranquilo, isso aí é não sei o quê, como eu já ouvi. Já tive consultas clínicas que eu desacreditei. Do, eu ir num ortopedista e eu falar para ele assim, eu estou com dor, eu do outro lado da mesa, ele não vendo minhas pernas, e eu falando, ele, uhum, uhum. Aí eu falei, pois é, doutor, a dor é nesse joelho aqui, e eu embaixo, ele não enxergava minhas pernas, eu botei a mão, e eu falei, a dor é nesse joelho aqui, ó. Ele, então tá, então eu vou te passar um exame. E aí ele passou um exame, que era eu não vou lembrar o nome técnico, mas assim, Isso é era uma um ultrassom ressonância, algo do tipo. era uma ressonância, um ultrassom, não sei, da perna inteira, tá? Da perna inteira. De ambas. E aí, não, eu já vamos chegar lá, pai. Vamos chegar. Aí, da perna inteira. Falei, beleza. Aí eu peguei e falei assim, cara, mas o problema é no joelho, será que tinha necessidade? Ele não me explicou. Pô, vamos fazer isso por causa disso, porque é importante. Pode ter problemas que afetem, né? Tipo, outras regiões. Gente, o paciente, até segunda ordem, é leigo. A gente tem que traduzir tudo. E isso vale para qualquer outra situação. Se você está atendendo um médico, aí você fala todos os techniques possíveis e imaginários, fica fácil para ele entender, né? Mas com o paciente, a gente precisa de um tradutor para explicar todos os pontos, né? Ele vai entender o que é uma veia, ele vai entender, né? Aí, mas depois não vai ter mais. E aí eu cheguei no balcão com a atendente, ela me solta. Senhor Irã, é na perna esquerda ou direita? Aí eu falei, e ela falou assim, é um exame não sei o quê ou não sei o quê. Aí eu falei assim, moço, você vai me desculpar, mas se eu soubesse o diagnóstico e o tratamento, eu não tava aqui. Ela regalou o olho assim, eu falei, tá, marca pra... Não, deixa que eu volto aqui e agendo. Nunca mais eu falei isso, né? A gente, eu nem, talvez eles não estivessem num bom dia, vamos entender assim, né? Mas existem esses tratamentos, assim como existem atendimentos de excelência. A gente sempre. Eu trabalho com residentes e também estou envolvido com acadêmicos de medicina. E uma coisa que a gente sempre fala para eles, né? Problemas todos temos. Passou daquela porta ali, esquece, deixa ela fora. Não traga para o trabalho, né? Porque isso tem repercussões terríveis e até de eventuais desvios aí na tua conduta, né? Que podem trazer até malefícios, né? E quando a gente vai para os mandamentos da medicina, né? O primeiro é não causar dano ao paciente, né? Do no harm.
Então, tem que deixar lá fora os problemas para que a gente consiga pelo menos seguir o primeiro dos mandamentos e o maior deles. Exatamente. Então, assim, e às vezes a gente não se dá conta. Às vezes é uma forma como a gente pode pegar vários aspectos, pode pegar até o aspecto de criação familiar. Sabe? Eu brinco muito porque eu falo até que antigamente minha família falava três idiomas: o português, o britânico e o berrânico, né? O britânico e o berrânico, porque era uma família totalmente de viés italiano, né? No Rio Grande do Sul, não disse, eu sou do Rio Grande do Sul, já moro em Santa Catarina e morei muitos anos em Belém do Pará. E daí que eu conheço meu grande amigo Rodrigo, né? Por isso que é de muitos anos. A gente, uma curiosidade, nós estudamos do colégio. É, no colégio. Colégio, né? Então, eu e grata memória de lá. Então, é um ponto que faz com que seja relevante, sabe? Então, vem desse ponto. Então, mas eu sempre falei, meu tom de voz sempre foi assim, mas como é que você se comunica, né? Como é que você vê esse ponto de comunicação? Será que o meu tom de voz ele é adequado para o meu paciente? Será que o jeito que eu falo, achando que estou passando tranquilidade, na verdade estou deixando ele desesperado, sabe? Chegar porque o paciente ele já vem com o emocional abalado. É difícil um paciente não vir com o emocional de tranquilidade. Ele pode até estar tranquilo na sua frente, mas dependendo, ele está apreensivo. Será que é grave? Será que é simples? Será que ele vem com uma irritação? Será que ele vem com um ponto, né? E é interessante que às vezes são fatores, acho que não sei se é o caso, porque nós também temos às vezes com uma carga familiar, os parentes estão preocupados, a família está preocupada, os amigos estão preocupados. Então, quando o tratamento ele é de gravidade, essa preocupação ela se expande. E quando a gente consegue fazer um bom atendimento, agora vamos voltar para o sucesso de cliente, quantas pessoas são impactadas indiretamente pelo seu bom trabalho? Várias, sem dúvida, várias. Isso que é importante a gente entender. Então, vai na nuance, né? A gente falou agora de consultório, aspecto paciente médico, né? Mas vamos agora ampliar um pouco mais isso. Vamos pegar a jornada do paciente. Se a gente fala, por exemplo, de um plano de saúde, tá? Plano de saúde. Não vou. A gente poderia fazer um programa inteiro só para falar de viés de atendimento de plano de saúde. Então, dá uma conversa inteira. Não vou entrar aqui, tá? Eu vou entrar no aspecto de que se você é um médico vinculado a planos de saúde, eu vou ter várias escolhas. Eu tenho várias escolhas. Eu tenho literalmente um mar de escolhas na minha tela, certo? Então, eu tenho ali o Dr. Rodrigo, eu tenho o Dr. Irã, eu tenho o Dr. Fulano, eu tenho o Dr. Quem que eu escolho? O cardápio tá ali na tua frente, né? O livrinho do convênio. É um cardápio. É um cardápio e às vezes a gente não sabe. Mas o que que acontece? Quando eu não sei, eu vou para outro nível. Eu vou dizer assim, pô, essa clínica aqui é boa. Só que a gente sabe que não é a questão clínica, mas a questão do médico. Nós vamos ter médicos excelentes na clínica, como vão ter médicos que talvez você até duvide como é que ele tirou aquele CRM. Você fala assim, meu Deus do céu, né? Não, comprou. Esse aqui, esse aí comprou, não pode, não pode, não pode. Esse aí comprou o CRM. Da mesma forma, você fala, cara, esse aqui é um dos caras mais incríveis que eu já vi, indicando, falando. Você senta para tomar um café com ele naquela pausa, né? Já não é fácil, a pausa, como é que já não é fácil, né? Rodrigo? Sem Mas dúvida. toma café, você fala assim, eu não vou tomar café, hoje eu vou ganhar uma aula de graça. Você senta com aquele colega, e você ganha uma aula com ele. Então, assim, o que que leva a pessoa naquele cadastro a dizer assim, não, eu vou lá naquela aqui. E aí é a jornada, é o atendimento, é a experiência, é o relacionamento que você faz.
É o acolhimento que você dá desde a entrada. Por quê? Porque você pode ser o melhor médico do mundo. Você pode ser o cara que é muito bom. Se a atendente do balcão tiver de mau humor, mano, já era. Se a fila é demorada no atendimento porque o sistema trava, já era. Se você não tem um bom lugar para estacionar e, e, e mesmo assim as pessoas vão, porque seu atendimento é bom, porque elas vão dar um jeito, elas vão fazer. Então, o que que eu crio de experiência, o que que eu faço de acolhimento para que aquela pessoa possa voltar? E o que que é a jornada dela? É entender quais são as necessidades. Ah, as pessoas que vêm, agora eu vou, né? Vou chutar aqui no que a gente chama de cross-selling. O que que é o cross-selling? É eu tenho um produto e aí eu vou adquirir outro, né? Então eu vou lá para a área nutricionista. Esse nutricionista fala, olha, era muito bom a cada tanto tempo você também estar com o médico do esporte, já que você está correndo, já que você está fazendo, pô, legal. Vou lá, aí ele fala, olha, é legal às vezes você também entender se você está, né, que você está reclamando aí que você não está com dor e tal, pô, vai aqui com o nosso time de físio, vai lá, né, tipo, com o ortopedista, faça uma avaliação, faça. Quando você vê, o cara tá morando lá, você tá morando lá feliz, né, vendo resultados, entendendo, e aí entende que academia, perdão, aquela clínica é maravilhosa. Tá? Pô, eu conheço todo mundo, conheço, vai lá, as pessoas falam, vai lá. A recomendação pessoal é um peso que não vai ter mídia paga, né? Não vai ter propaganda, não vai ter referência que diga que aquilo ali não é a melhor opção. No... É, a gente percebe esse tipo de movimento lá na nossa clínica, né? Esse cross-sell, né, que você falou, que na verdade é o paciente continuar naquele universo da clínica, orbitando ali por conta de você oferecer soluções para os mais diversos problemas que ele venha a te apresentar, né? E isso é bastante interessante porque os pacientes buscam a essa praticidade, né? Você precisa oferecer essas soluções. Então eu digo, olha, você vai fazer esse exame, aquele exame e esse outro exame, cada um num canto da cidade. Então a chance de fazer é quase zero. Vamos combinar, Rodrigo, assim, que se eu estivesse em Belém hoje, com certeza, né, estaria na clínica do Dr. Rodrigo, sem dúvida alguma. Mas eu brinco muito com alguns amigos meus que são médicos, que às vezes eles me façam um tratamento, e eu falo assim, olha, eu vou te ser bem sincero, como um bom paciente, eu não fiz o tratamento correto, tá? Como todo bom paciente. Como todo bom paciente, eu não fiz o tratamento todo correto, tá? Teve dia que eu não tomei, teve dia que não sei o quê, porque às vezes o paciente fala, né, você fez, funcionou? Não funcionou. Ah, mano, não, tomei. E ele inventa achando que, tipo, isso vai ser bom para ele, né? Esses também são alguns comportamentos interessantes também por parte do paciente. Você fala, cara, poxa, era para ter funcionado esse tratamento, né? Era para ter funcionado. Então, isso eu aprendi, tipo, seja sincero, isso é melhor para você, né? Para você que tá ouvindo aí, você que é paciente que você tá ouvindo, tá? Vou dar uma dica que eu não sou médico, mas não minta pro seu médico, tá? Não invente histórias. É a velha história, né? Remédio bom é aquele que está na boca e sendo engolido. O que não entra não vai funcionar, meu amigo. Olha, eu fiquei uma semana sem tomar o remédio já, porque eu achei que eu dava bom, né? Se você tem acompanhamento psiquiátrico, por exemplo, ou de remédios de longa duração, continue tomando, tá? Porque vocês acham, né? Paciente abraço da alta. É uma beleza. E isso também impacta na questão de atendimento, porque ele começa a não ver resultados, etc. Então, tudo isso, a gente está envolvido com pessoas, mano. E nesse caso, é mais delicado ainda, porque nós estamos lidando com pessoas, né? Eu acho que talvez seja até mais difícil pessoas que, né, talvez um atendimento um pouco mais grave, e aí eu estou julgando da minha cabeça, tá? Não tenho base nenhuma no que eu vou falar, mas talvez até seja mais difícil aprender pessoas
é, na área cardíaca, às vezes, na área ortopédica, ou talvez uma área de doenças um pouco mais graves, é, 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 enquanto o paciente na questão emocional, do que numa relação psicológica psiquiátrica, porque no psiquiátrico ele está se tratando, né? Sim, No psicólogo também. é porque tu imagina a situação, né? Tu vai num oncologista. Aí o cidadão diz: Olha, Irã, é porque tu tem um câncer grave aqui, o teu pâncreas está ferrado e tu deve ter aí mais uns 3 meses de vida. Tu vai tomar essas medicações aqui pra gente tentar esticar até uns 6. Vai cair teu cabelo, vai acontecer, tu vai ter enjoo, tu vai perder peso, tu vai ficar magro. E é isso, vamos, tá aqui o tratamento, segue. Imagina uma situação como essa. Cadê o sucesso do cliente aí? Não tem. Ele sai daí e se joga do primeiro prédio, né? Acabou o sucesso do E cliente. olha, Rodrigo, às vezes me chamou a atenção uma coisa que nunca sente que ali tem médicos que, por estarem acostumados a questões, às vezes mais graves que o problema do paciente, não dão a devida atenção, sabe? Tipo, isso aqui é só um problema A que vai desencadear um B, que vai não sei o quê, mas se não tratar também você vai perder um braço, vai perder a perna, você nunca mais vai andar na vida. Mas assim, tipo, olha, é bom, cara, é bom você investigar. E eu lembrei de um caso meu, olha só, eu acabei de lembrar. Eu tinha uns 20 e poucos anos. Tava aqui, morando em Florianópolis, fazia pouco tempo, etc. E aí o médico faz assim, olha, você tá com uma íngua embaixo do braço, né? Então, é bom a gente investigar isso aqui. E eu vou te pedir um exame de HIV, porque pode ser que você tenha AIDS, tá? Rapaz, eu passei 10 dias com AIDS. Te juro. Até os sintomas começaram a se manifestar. Acho que sintoma que nem existe na doença, acho que eu tive, tá? E aí, cara, eu descobri que era um siso. Olha. Cara, você entende a abordagem médica? Tipo, olha, por que que ele não disse pra mim, olha, a gente tem que descartar tudo que é possível, tá? Então não estranha. Eu vou te passar de HIV também, tá? Porque a gente vai descartar tudo. É ótimo que a gente tenha todos. Eu vou te passar um hemograma completo, tá? Dentre eles, esse aqui, esse aqui, esse aqui, HIV, esse aqui, esse aqui. Vou te passar aqui, tá? São formas de falar, são formas de... Eu voltei nesse médico? Eu voltei nesse doutor? Claro que não. Claro que não. E assim, ó, e aí o mais engraçado foi, eu tinha 20 e poucos, eu morava com meus pais, né? E aí eu fiz o exame e não falei pra eles. Mas eu não falei pra eles, eu não lembro porque foi o motivo, acho que eu tava tão na correria que eu não falei pra eles que eu ia fazer o hemograma. E aí eu cheguei um dia em casa, tava os dois sentados, eu falei, vem cá, meu filho, senta aqui, já te vi que você fez um HIV, tá tudo bem, tá não sei o que. Eu falei, ó, pronto. Se não bastasse um médico querer, agora eu vou ter que me explicar o que aconteceu. Então, assim, envolve toda a família, envolve as pessoas. E foi só a forma de comunicação dele, entende? Então, é muito importante. Então, assim, vamos voltar. Falamos de consultório, falamos de clínica, vamos falar de hospital agora. Vamos subir um pouco, vamos escalar essa demanda, né? E aí, o hospital é milhares de serviços, milhares de exames, milhares de cirurgias, falamos de CTI, perdão, falamos de UTIs, falamos de pessoas doentes, falamos de pessoas em casos graves, falamos de pessoas indo só fazer uma consulta. Então a gente tem personas totalmente diferentes de atenção. E aí, de novo, a preocupação da radiação com as pessoas em volta. Ninguém fica bem com um parente na UTI. Ninguém. Vamos ser sinceros. Ninguém fica bem com um parente na UTI. Ele pode estar lá só sobre observação na UTI, pode cirurgicar. Enquanto a pessoa não sai, você não fica tranquilo. E aí, como é que ficam as pessoas em relação ao hospital? Por quê? Vamos pegar um outro exemplo bem básico, tá?
que a gente vai puxar e fazer o link com esse do hospital. Beleza? Você tem uma operadora de celular, correto? Não precisamos falar nome aqui. Beleza. Você está sem conexão. Que bom. Fiquei sem conexão. Legal. Vou ligar. Liguei. Cai naquele atendimento automático. Não resolve. Cai para um atendimento que você fica lá 10 minutos esperando. Não resolve. Você abre um chamado, o chamado não resolve. A culpa é de quem? A culpa é dos programadores que não fizeram atendimento automático direito. Você vai xingar o programador? Não. Você vai xingar o atendente? Não. Você vai xingar o suporte? Não. Você vai xingar a operadora. Anote o número do seu protocolo, gente. Eu acho um pouco psicopata quem anota realmente o número do protocolo, né? 500 números, né, para tu anotar. Só depois, no acesso muito de raiva, que eu acho que a pessoa, tá bom, eu vou anotar os log do protocolo. Esse saco já acabou em criar isso aí do protocolo. É, tipo isso. Mas a gente culpa a operadora. Eu vou dizer nunca mais. Não, nunca. Não, 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 cara. Cai fora. Sai dessa operadora aí. O hospital é a mesma coisa. A complexidade de tudo se resume a um nome. Hospital A. Hospital B. Às vezes tem um problema numa ala cirúrgica que tá 2 km da tua. Não tem nada a ver. Nada. Nada a ver. Tipo, sei lá, vamos fazer algo bem esdrúxulo agora e me perdoem a questão dos pediatras, mas é onde impacta mais desse risco. Alguém deixou caiu um bebê na pediatra. Ou um bebê gripou e agora tiveram que fechar lá, pra não sei o quê, e aí isolaram uma criança e todas as crianças estão salvas, mas isolaram a criança e tal, foi excelente trabalho da equipe, etc. Aquele problema. Mas respingar lá no Rodrigo na cardiologia, operador, de um jeito ou de outro, vai espirrar. Ah, mas a criança estava com vírus. Ai, mas será que não chega esse vírus aqui? Ai, mas a criança estava com. Gente, a tadinha da criança, ela só não foi vacinada e a bactéria, etc, etc, etc. Mas daí já virou um vírus, que aí já virou Covid, e já virou uma cepa nova da Covid, e a cepa nova da Covid já pode ter infectado o hospital, e eu tô nesse hospital, e eu tô sem máscara, e tá todo mundo sem máscara. Sabe o efeito borboleta da fofoca? Sim. Ela chega e ela pode abater, né? Então, assim, o quanto... ou vamos pegar um outro exemplo, um exemplo, vamos dizer assim, um exemplo... Vamos pegar outro exemplo feio, tá? Assédio. Exemplo gráfico, tá? O médico assediou uma paciente, a paciente filmou. Cara, aquele hospital não é mais o hospital da referência, não é mais o hospital da excelência. É o hospital do doutor Tarado. Então, assim, manter uma excelência e manter um trabalho forte, ele requer tratamento e relacionamento do início ao fim, sabe? Tipo, a gente tá falando de Belém, por exemplo, cara, estraga o ar-condicionado pra tu ver. Estraga o ar-condicionado pra tu ver. O que acontece? Estará um caos, aumenta a temperatura do ar. É só Uma recepção cheia. com uma recepção cheia, né? Cai o sistema da recepção para você ver o que acontece. E aí eu vou trazer um case meu, pessoal, que tá achando incrível do Hospital do Blumenau, que e aí, como é que a gente traz soluções? Às vezes são soluções simples, soluções de acolhimento que fazem uma diferença incrível. O meu pai foi botar o stent, que era, eu não sei se era o primeiro ou se foi o terceiro, não é, mas assim, né? A gente fica. Uma apreensão igual, porque vai colocar, vai não sei o quê, um procedimento cirúrgico simples, né? Depois o Rodrigo explica rapidinho como é que é isso. Eu não vou explicar, o especialista não sou eu, né? Mas ele foi lá colocar. E eu estava fora, porque a minha mãe estava acompanhando ele, então eu não podia acompanhar lá dentro. Eu estava na sala de espera.
A gente sabe o que que é a sensação de uma sala de espera. É um vazio em que você não sabe o que está acontecendo, talvez nem sabe o que vai acontecer, e vai ter que ficar lá esperando. É Até isso, aparecer um cristão para te dar notícia, se aparecer. né? Exato, exato. E assim, se aparecer, a pessoa vai abrir a porta, vai nisso aqui. O que que o hospital lá em Blumenau fez, tá achando que... Ninguém aparecia. Ninguém abria a porta, ninguém abria a porta para falar. A atendente lá do consultório tinha um sistema integrado e falava assim: acompanhante do paciente Irã, ele acabou de sair do exame e está indo para o quarto. Paciente, acompanhante do paciente. Só que assim, não era. E aí, quando a gente fala de jornada, olha que interessante. Porque geralmente a gente fala assim: saiu do quarto, fez não sei o quê. O que que eles fizeram? Eles micro gerenciavam a informação, sabe? Tipo, Rodrigo, a, 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 a sua esposa, a sua filha, papapá, ó, ela estava no quarto, agora ela foi fazer exames foi fazer um eletrocardiograma e agora ela está lá na sala do eletro, tá? Tá. Rodrigo, ó, acabou de sair da sala do eletro, tá indo pro quarto, é isso. Rodrigo, agora ela tá indo fazer um exame. Você entende as microinformações, enquanto isso dá um alento para aquela pessoa que não é paciente, mas precisa ser mais paciente que o próprio paciente, né? De ter paciência, então, aquele acolhimento, e assim, quando você escuta dos outros, você entende, daqui a pouco é minha vez. Então você não via, aí vem o olhar de quem tem experiência, né? As pessoas estavam calmas, as pessoas estavam atentas, aguardando. Nenhuma delas levantou para ir no balcão para perguntar: eu quero saber o que está acontecendo, o meu pai está mal. Não. Não teve gritaria. Então você conseguiu uma harmonia num ambiente um dia tenso, entende? Com informação. Informação, comunicação. Eu costumo dizer que é o maior problema de todos, a comunicação. Entende? Ou a falta dela, né? A falta dela. Então, assim, tem alguém lá fora, tipo, que está com você? Vai lá, a enfermeira conversa, sabe? Tipo, ó, tá tudo bem, ele é engraçado, né? O seu fulano, ele é engraçado, né? Seu fulano, não sei o quê, olha, seu fulano, ele já acho que tava meio impaciente. Não, meu pai é assim mesmo. Então ele tá bem. Sabe? Tipo, a pessoa que entra às vezes numa emergência e, olha, ele já foi, né? Já tá tudo certo, ele já tá lá acolhido, nós tivemos que levar ele para UTI, mas o quadro dele é estado, ou o quadro dele ainda, nós estamos em ação, nós estamos atendendo. Então, assim, por mais às vezes, Rodrigo, exista até mesmo o falecimento da pessoa, existe uma gratidão da pessoa sobre a equipe médica que fez de tudo para trabalhar com essa pessoa. Então, tudo a gente pode gerar uma boa experiência, tudo a gente pode fazer que você seja referência, o cliente volte e a gente tenha recorrência, a gente cria estratégias de recorrência. Na jornada desse paciente, a gente precisa ter claro que a gente, queremos reter cliente, mas uma hora o cliente vai embora. Por quê? Porque o objetivo, se a gente for pensar como forma de negócio, na verdade, o sucesso do cliente é que ele nunca mais volte para a parte médica. Se a gente for pensar bem, isso é isso, né? Eu não quero mais que ele volte. Mas é, é, a gente entende que a referência faz com que exista um retorno, né? Eu brinco muito, eu sempre trago um caso meu também, e é do meu mecânico, e que o meu mecânico, como é que eu criei confiança com ele, né? Eu levei o carro dele lá a primeira vez, ele abriu o capô do carro e falou assim, ó, isso aqui roda mais 10, isso aqui roda mais 15. Esse aqui, ó, tá vendo essa peça aqui? Não precisa trocar, não. Se tu ficar mais um mês, tu volta e eu troco. Pelo amor de Deus, troca tudo. Sabe, tipo, ele não chegou, ó, essa aqui vai ter que trocar, essa peça vai ter que trocar, isso aqui. Não, ele colocou cara seguro. Fica mais um mês, isso aqui aguenta, tipo, vai embora da minha.
e volta daqui a um mês. Você não precisa estar aqui. Mas muitas vezes é isso. Tipo, Aí gera a confiança, né? Gera a gera muita confiança. volta, né? Gera confiança. Gera confiança. Se tu se sentir bem, não precisa voltar. E, Foi assim que eu ganhei a confiança da minha fisioterapeuta. e, Irã, eu vou te fazer duas perguntas mais específicas. De que forma hoje a gente pode implementar essas ferramentas, essas estratégias na nossa empresa, na nossa clínica ou no nosso hospital? É uma consultoria? É um treinamento? Existem ferramentas, sei lá, software ou ações específicas? De que forma a gente pode implementar isso? Bom, vamos lá. Eu acho que o primeiro passo. Uma consultoria, pode fazer. É, Agora eu vou brincar, você pode fazer comigo, se você quiser fazer essa consultoria. Pode fazer o jabá aí, não tem problema. Eu trabalho com processos de consultoria, então, eu trabalho junto com a UBSUGS, nos horários que eu tenho ainda disponíveis, eu presto consultorias, né, planos de consultoria. Então, como é que funciona? E não é só para mim, acho que qualquer um pode aplicar, etc. Mas antes de eu pensar em ferramenta, eu preciso pensar em processos. Mapear todos os meus processos. Desde o atendimento até o que a gente chama tecnicamente aqui, vamos deixar isso, os stakeholders, os meus, os meus, os meus terceiros, né? Como é que eu agilizo com os meus terceiros, para os meus terceiros não ferrarem o meu atendimento, não ferrarem com a minha experiência. Então, mapear todos esses processos, entender onde estão os gargalos, entender quais são as pessoas responsáveis e melhorar. Por quê? Se eu não desenho isso, eu vou pegar uma ferramenta e eu vou cometer os mesmos erros com ferramenta. A verdade é essa, tá? É que eu vou cometer erros com a ferramenta. Vai ser a mesma coisa. Ah, vou usar uma inteligência artificial. Se tu fizer as perguntas erradas no teu processo, ela vai responder bem certinho, de forma errada. Entende? Então, assim, mapear os processos. Ouvir o seu cliente. Ouvir o seu cliente. Escuta o que o seu cliente, pega todas as reclamações do seu cliente é a sua voz. Em Ele pensa especial assim, ó. aquele que está Então, reclamando, né? pega as reclamações. Ah, esse é Principalmente chato, mas é aqueles que esse. estão presentes para Esse provavelmente gosta de ti e tá te apontando um problema. com certeza, porque o cara que não gosta de verdade, ele fica quieto e nunca mais aparece, tá? Então, quem reclama, a reclamação é um presente. Reclamação não é algo ruim. Reclamação é oportunidade de melhoria. Então, o cliente reclamou de não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Tem mais que reclamou disso? Tem. Quantos? X. Tá? 10. Opa. 10 de quando a quando? Ah, 10 em um ano. Bro, vamos observar então. Não, 10 no último mês. Nossa senhora, peraí, vamos ver já. O que está acontecendo? Aonde está o processo? Aonde está o gargalo? Melhora. Entre em contato com esse cliente e fala: olha, a gente te ouviu. Muito obrigado, a gente arrumou. Aparece aqui para tomar um café com a gente. Vem aqui fazer não sei o quê. Quando você precisar, me avisa. A gente te coloca numa fila. A gente te agiliza esse processo. Eu sei que você está com um problema assim. Nós vamos te colocar aqui, ver quando é que você pode. Posso data tal e data tal. A gente vai abrir um espaço para você aqui. E corrige, tá? CRMs médicos são bons. CRM, vamos trazendo aí de novo, porque, né, é o Customer Management Relationship. Ou, né, um software de atendimento ao cliente, software da parte médica. Entenda o histórico do seu cliente. Ah, e aí é o básico do básico, né? Você tem consulta, automatiza a mensagem para enviar da consulta, confirma, porque o paciente adora faltar, né? Bom, né? Marca 3 vezes, aparece nenhum. Então,
Façam esses pontos, mas entendam principalmente o gargalo do cliente, a reclamação dele, para que ele se sinta acolhido e para que você resolva o problema. Ele precisa se sentir especial. Então, software você pesquisa, porque cada caso é um caso, né? Dá uma lida, entende a necessidade, mas corrija os seus processos, principalmente correção de processo, seja no atendimento, seja na velocidade. Clientes reclamam que não tem espaço na agenda. Beleza, mas enquanto a gente entende que esse espaço é viável. Tá, não, beleza. Tanto, legal. Então, assim, eu tenho espaço na agenda tal lá na minha outra clínica que tá vazia. Talvez eu passe para cá, então, porque essa demanda tá maior no primeiro momento. Consigo suprir? Consegui. Isso continua? Não, foi só um momento ali de pico. Beleza. Não, continua. Muda a tua estrutura de atendimento. O software, ele te ajuda, mas ele só vai concluir para te potencializar o processo estratégico que você está pegando. Consegui responder? Conseguiu. E deixa eu te. Aí na sequência, como metrificar isso? Porque assim, eu vou te dizer de experiência pessoal, né, na própria clínica. Você faz aquelas pesquisas de satisfação, manda mensagem, pede o paciente fazer dar aquele feedback. E, cara, a cada 10 pessoas, talvez uma responda. De que forma a gente otimizar isso? Não se sinta sozinho. Tá? A média boa de um CSAT aqui que falou ali, da pesquisa de satisfação, tá? Boa é 20%. Tá? Então você pode, às vezes, estimular, do tipo, responda e ganhe. Um cashback ou alguma coisa do tipo. Qualquer coisa. Tá? Tipo, concorra, ganhe, acumule pontos, papapá. Por quê? Gente, a gente está pegando algo muito sério. A gente está pegando o que o cliente tem para dizer de ti. E a gente tem isso de graça? Sabe? Tipo, quem responder, muito obrigado, porque essa pessoa está fazendo de bom grado. Ou ela tá muito braba, ou ela gosta de você. Muito braba, normalmente é o que mais aparece. De novo, é um grande presente. É Um verdade. presente, sabe? Tipo, pô, aconteceu isso, aconteceu. Responda essas pessoas, tem escalabilidade, sabe? Mas são 100 respostas, entendeu? Você vai ler todas. Com calma, sabe? Tipo, com calma. O que que você pode fazer? Ira, mas eu não tenho tempo de presente. Pega só as respostas, tá? Por questão de dados, tá? Pega só as respostas. Joga no IA e fala para ela assim, ó. Gostaria de entender quais são as principais reclamações dos meus clientes por ordem de contagem e por ordem percentual. Ela vai te dar, tá? Ela vai te dar. Aí se tem 100, tem 200, tem 300, tem 500, ela vai te dar igual. E aí, olha só o ponto importante, tá? Você recebeu essas informações. Você pegou essas informações. Se você fizer nada com essas informações, se você não elaborar um plano de ação com essas informações, então não faz. E que você vai perder tempo. Peguei, juntei, entendi. Nossa, como os clientes estão reclamando. O que que você fez de volta? O que que você fez? De verdade, de verdade. Agora, para quem está ouvindo a gente, tá? Quando você ouviu uma reclamação, o quanto que você deu de atenção, o quanto que você entendeu e o quanto que você tratou essa reclamação, de verdade. Porque essa reclamação impacta no seu negócio. O que que você fez para reverter? Você falou com esse cliente? Você atendeu esse cliente? Você ligou com esse cliente? Ele falou, olha, estou ouvindo sua reclamação, sou ouvido da sua reclamação. Você fez alguma coisa? Você mandou um presente para você cliente? O que você fez? Você não fez nada, não adianta você saber que você tem uma reclamação. É um feedback. Feedback precisa de aprimoramento. Se é uma reclamação, você tem que aprimorar. Não pode E aí, simplesmente guardar na gaveta aquele feedback, né? Fingir que não aconteceu, né? pois é, tá, tudo bem, às vezes tem alguma coisa assim, vamos fazer uma piada agora. Pô, não me serviram pizza na parte do atendimento quando eu tava esperando ali.
Sabe, tipo, tem algumas reclamações do tipo, né? Mas o café não é Mogiana que serve aí no. Pô, É até engraçado, tem um memezinho. Na verdade, eu não sei se é real. Colocaram como um meme num dos grupos nossos de WhatsApp, mas o colega recebeu uma avaliação no Google e colocando assim: médico fantástico, salvou minha vida. 4 estrelas. aham. Não, tem. Aí ele, poxa, o que que eu vou precisar fazer para ganhar um 5 estrelas, né? Porque eu salvei a vida da pessoa. Eu já recebi com as minhas equipes, né? Tipo, feedback do tipo, time maravilhoso, produto fantástico, nota 3. Cara, é isso, amigo. Sabe por quê comigo também? Tem gente que fala assim, ó, né, que sempre dá para melhorar. Eu não sei nesse caso que salvou a vida do cara, ó. É, né? Esse talvez saísse com um carro novo, tá, tipo, e ainda, né, tipo, salvou minha vida e zerou meu carro, sei lá. Pô, saí do hospital com uma lavação grátis. É. Não, não sei te dizer o que, que o cara quer. Aí é mais difícil. Mas é como você falou, né? Lidar com pessoas. E lidar com pessoas nunca é um processo fácil, nunca é algo tranquilo de fazer, né? A gente tem que estar sempre investido em conhecimento e estratégias, né? E para isso Uhum. recorrer a profissionais que têm maior conhecimento nessa área. Irã, assim, o papo tá incrível aqui, tem papo para um dia inteiro. Mas eu queria já caminhar para o final do nosso episódio aqui, e eu queria que você fizesse assim aquele wrap-up, aquele final aquelas mensagens finais, o que você destacaria aí para os nossos colegas médicos, de que forma eles poderiam buscar mais informações, onde encontrar a sua empresa, de que forma a gente pode se conectar com você. Bom, o recado que eu dou é escute o seu cliente e faça algo a respeito do que ele está falando. Eu acho que isso é o principal. O resto é estratégia. O resto dá para pegar uma consultoria, dá para você sentar com o seu time, dá para você, né? E não só escutar o seu cliente, porque escuta quem está na linha de frente. Faça reuniões periódicas com o pessoal de atendimento, sabe? Faz um semanal. E aí, como é que foi a semana? Como é que foi isso? Como é que foi o que os clientes falaram? Como é que foi a recepção deles durante essa semana? Para ver onde está errando e mexer rápido. Velocidade também nesse ponto, tá? Plano de ação. Escute, acolha e faça um plano de ação e execute o plano de ação. Eu acho que isso não necessariamente precisa ser um grande plano de ação. Clientes estão reclamando do ar-condicionado. Arruma. Clientes estão reclamando que a cadeira está ruim. Arruma. Às vezes é Não isso. precisa reinventar a roda, né? Não precisa reinventar, é só entender o que está acontecendo. Ah, clientes estão reclamando do plano de saúde, não sei o quê. Não é problema nosso, infelizmente. Então, assim, também tem filtros que a gente precisa, né? A gente não vai abraçar o mundo. Mas isso aí também, papai. Tá? E a gente É, passa por isso, esse último item que você citou é relativamente frequente, né? Então, quando você pede um procedimento, uma cirurgia ou algum exame mais sofisticado, que tem um custo mais elevado, normalmente passa por um escrutínio maior do plano de saúde e vai levar mais tempo para ele autorizar. E aí, quando o paciente está internado, ele entende que ele teria. Tudo é urgente e não é necessariamente assim. E aí você tem conflitos, aí, porque o hospital não faz o exame, porque o médico não faz a cirurgia, mas existe toda uma burocracia. E na verdade ali, muitas vezes a gente tenta entender, se colocar no lugar do paciente, do cliente, mas às vezes dá vontade de dizer assim, cara, o problema é o plano que você escolheu para você. É esse que está causando o teu problema. Mas enfim, a gente já sabe que está numa situação ali delicada, o paciente está, né, ali angustiado, você ainda soltar mais uma dessas, aí tem, nossa, aí tem que ele cuidar, né? surta. Eu não tenho Aí dúvida. vira guerra, aí vira guerra.
E meu amigo, onde podemos lhe encontrar? Redes sociais, LinkedIn, site? De que forma o povo pode se conectar com você? Legal. Eu tô principalmente eu tô no Instagram, o Instagram é mais do meu lado pessoal, meu lado profissional no LinkedIn. LinkedIn eu tô direto ali, pode me chamar. É muito legal conversar com as pessoas, principalmente, ouvi o podcast aqui, ouvi a conversa, vi o vídeo no YouTube, é bem legal. Gosto bastante de retirar dúvidas também. Quem quiser tirar dúvida da nossa conversa aqui, pode ficar à vontade, não tem problemas, tá? No LinkedIn é Irandamin, Hiram, para quem está vendo o vídeo, tá aqui, nossa conversa está aqui embaixo com os nossos nomes, né? Então, é isso. Fico à disposição, vamos estender essa conversa, vamos bater um papo, que é muito bom. Meu amigão, mais uma vez, muito obrigado pela tua disponibilidade de estar gravando com a gente. E com certeza trouxe insights aí que os nossos colegas médicos especificamente vão aproveitar. E por que não os nossos pacientes entender também que essa dinâmica ela não é tão simples, né? Quando estiver no seu atendimento, né? Então tem sempre, tudo é feito de pessoas, então às vezes precisa ter um pouco mais de paciência, apesar da gente entender das urgências, das angústias de todos, né? Então, Obrigado. mais uma vez, muito obrigado, Irã. E a você de casa que ficou até agora assistindo a gente quer agradecer a sua audiência, pedir para você se inscrever no canal, deixar seu comentário, se possível, compartilhar esse conteúdo com mais alguém que você acha que vai ser importante e sempre estar ligado nas novidades, nos novos episódios que vamos trazer sempre baseado nos feedbacks que vocês nos dão. Né? Que assuntos vocês querem ver aqui no canal? É importante, esse é fundamental para nós. Muito obrigado e até a próxima.